Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos continuar o nosso tema região sudeste e iremos falar de vegetação, economia e extrativismo, né? E os tipos de extrativismo. Bom, primeiro iremos falar de vegetação. Como que é essa vegetação da região sudeste? Né? Quais são as principais características dela, né? Quais são os tipos de vegetação que predominam na região sudeste? Vamos lá para o nosso livro. Lá na página 151. A vegetação é variada, né? Predomina a Mata Atlântica, bastante desmatada, restando apenas alguns trechos que têm sido preservados. Aí temos o cerrado, temos caatinga, os campos e a vegetação litorânea também são encontrados nessa região. O norte de Minas Gerais possui características do Nordeste. Faz parte da bacia do Rio São Francisco e era território do estado de Pernambuco até o início do século XIX. O interior de São Paulo, notadamente a área entre os rios Tietê e Paranapanema, região de Bauru, Maurília, Itapeva, Presidente Dutra, é o local de transição entre o Sudeste e o Sul, possuindo características dessas duas regiões. No litoral, nas partes mais alagadas, encontramos os manguezais. Restam pequenos trechos de Mata Atlântica, porque a maioria da mata foi substituída por áreas urbanas, pastagens e planaltos. Aí nós temos o mapa da região sudeste e nesse mapa tem a distinção aí, né, dos tipos de vegetação que existe na região. Aí nós temos cerrado, que é essa partezinha amarela, nós temos Mata Atlântica, que é essa parte verde, que apesar de ter sido bastante destruída, né, ainda é o que tinha, né, é o que a gente tinha nessa região. Aí ele tem que ser demonstrado, né? E hoje, como disse o texto, existe apenas alguns resquícios dessa vegetação. Aí nós temos os campos, que é essa área mais clara, que é esse amareladozinho mais claro. Nós temos a vegetação litorânea, que é essa areazinha roxa, e nós temos a caatinga, que é essa parte avermelhada que está aí no mapa, né? Aí é interessante reforçar, desculpe gente, essa questão de estar, né, pegando no olho é por conta que meu olho está muito irritado. Bom, é importante ressaltar essa questão do que o texto mencionou, né, de ter essas características da região nordeste, na parte norte, e da região sul, na parte sul da região sudeste. Né? Porque, como eu disse para vocês, sempre irá existir resquício de um ou de outro nas áreas limítrofes, nas áreas que faz limites. Então é normal, se na parte norte da região sudeste, é normal ter resquícios da região nordeste. Né? Na parte sul da região sudeste é normal ter características da região sul, por conta de quê? Do limite entre as duas regiões. Porque por mais que exista o limite geográfico, né? Aliás, o limite territorial, mas o limite geográfico não tem como você fazer especificado assim. Né? O limite geográfico é essas características físicas. Não tem como eu recortar somente o territóriozinho da região sudeste e separar até o tipo de terra, de vegetação, de clima, não tem como. É um terreno só. A gente divide somente ali o território pelo mapa. Coloca lá no chão umas limitações, mas não tem como recortar o terreno. Retirar as características da região sudeste e deixar só do sudeste, só do nordeste, só do sul, somente do centro-oeste, não dá. Tem que existir essa transição de características. E por conta dessa transição, aí nós temos aqui a região sul, que é bastante fria, e nós temos a região nordeste bastante quente. Aí o que ficou ali entre região sudeste, ou melhor, o que ficou lá na região sudeste?
que está entre uma região e a outra, ficou característica das duas. Áreas quentes, áreas frias e temperatura média, que é o que ficou aqui no meio, né? Na vegetação, do mesmo jeito, nós temos caatinga, que vem da região nordeste, nós temos cerrado, que vem do nordeste, nós temos aqui embaixo essa vegetação de Mata Atlântica, que é um pouco mais fria, nós temos essa vegetação litorânea, que também é normal, que como tem litoral, tem que ter vegetação litorânea. Mas tudo isso o quê? Caracterizado, puxando tanto de uma região como da outra, tá bom? Falando de economia, a gente pula lá para a página 154. Na página 154 diz o seguinte: a região sudeste pertence à maior região geoeconômica do país em termos de economia. É muito forte e diversificada, né? Eu não vou dizer que a região sudeste seja a mais rica do país, mas ela tem uma influência muito grande em relação a essa geoeconomia. O que é geoeconomia? Porque abrange as outras regiões também, né? Aí juntas formam esse polo geoeconômico brasileiro. Entre as grandes atividades econômicas da região, podemos destacar o extrativismo, como em todas, né? A gente destaca o extrativismo, destacamos a agricultura, destacamos a pecuária e o turismo. O que se destaca mais nessa região? A indústria, né? Porque é uma das indústrias mais fortes que nós temos no Brasil. Porque tem as máquinas mais modernas, porque tem os profissionais mais bem qualificados, né? Até porque foi uma das primeiras áreas brasileiras a se desenvolver no campo da indústria. Então, automaticamente, a tendência deles irem melhorando o seu profissional, a sua qualidade de material é muito maior. Então, as áreas que foram industrializadas mais tardiamente, né, a tendência é ainda estarem trabalhando essa melhoria da qualidade. Já a área que foi industrializada primeiro, a tendência já está num patamar mais elevado, né, em relação às outras. E é por isso que a indústria da região sudeste é mais pesada, né, é mais potente, tem um potencial econômico maior, né. Agora, no extrativismo, o que é que diz lá o extrativismo da região sudeste? Nós temos o extrativismo animal, mineral e vegetal, como também em todas as outras regiões a gente também tem. Pode ser mais fraco, né, em questões econômicas, mas existe, né. O extrativismo animal da região sudeste se destaca a pesca, que é feita nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O extrativismo mineral, nós temos o maior extrator de minérios é Minas Gerais, que produz ferro, manganês, bauxita, que é o mesmo alumínio, cassiteria, que é o estânio, urânio, minerais atômicos, calcário, ouro, mármore, pedras preciosas e água mineral. O Rio de Janeiro extrai petróleo. No Espírito Santo também, além do petróleo, também é explorado a área monazítica, que é o fosfato natural de sério, latânio, mesotônio, tório e de outros metais raros. Em São Paulo, no município de Poranga, é extraído em grande escala o chumbo. E no extrativismo vegetal, o que nós temos? Durante muitos anos, o extrativismo vegetal destruiu grandes áreas da vegetação nativa para o funcionamento das cadeiras industriais. Hoje há apenas extração de madeira junto à floresta tropical ao norte do Espírito Santo e a exploração no Cerrado de Minas Gerais para a obtenção de lenha, né? Que ainda existe muito essa questão do extrativismo vegetal em relação à produção de lenha, né? Para ser usado também ainda em muitas indústrias que utilizam essa questão do fogo como energia. E falando do extrativismo, a gente encerra a nossa aula de geografia de hoje. Não esqueçam de fazer as atividades, mandarem para mim, se for o caso das dúvidas, né? Pode mandar a foto da questão, pode ligar, pode fazer chamada de vídeo, não tem problema.
pode mandar áudio, também recebo numa boa, e interajam, participem. Isso vai gerar nota, tá bom? Essa participação de vocês, essa interação, esse fluxo da gente estar conversando, de vocês ligarem, de vocês mandarem mensagens, entenderam? E é isso. Boa aula em casa e até a nossa próxima aula de geografia.